Vocês vejam que, no caso, o Antônio, que é o capitalista que entrou para salvar a empresa no momento inicial que ela estava em crise, como muito mais focado em resultados, é uma pessoa que faz a sua gestão por resultados e objetivos atingidos. As pessoas vêm em segundo plano e talvez por isso a sua preocupação principal era com relação aos resultados, então nada melhor do que comprar a parte da outra pessoa, mas porém, com a ajuda de um aconselhamento, pôde tomar decisão um pouco melhor. Vamos juntos aqui pensar um pouquinho em quais são os fatos que se realçam nesse caso. Primeiro, o fundador, Pedro, já estava faltando muito, sobrecarregava o outro, causava um problema de apreensão para o seu sócio. Tinha medo de ficar pobre. E aí, por detrás desse medo de ficar pobre, os resultados da empresa, a empresa foi trabalhando cada vez com margens menores, ele foi sofrendo, mas é interessante que os sócios não se atentaram com cuidado em ver como resolver esse problema da empresa mãe. O que estava bombando, indo para frente, era o novo campo de ação de tecnologia de informação e comunicação. Isso estava bombando. Então nós temos aqui resultados caindo da empresa. Esse diagnóstico não estava muito claro. E uma outra causa que também tem importância, fato, é essa crise familiar do Pedro Wilhelm. Então nós vemos a interferência de uma problemática de caráter pessoal, familiar, na vida do trabalho, mas isso é bastante comum. Em certos níveis, bastante comum. No caso de Pedro, houve, como se fossem ondas que se somavam, não? Tanto essa depressão ou estresse familiar, que dava num processo de divórcio, e também junto com uma visualização de que tinha ficado para trás. Por quê? Porque aquele segmento já estava comoditizado, que já estava simplesmente com margens pequenas e causando grandes problemas. Então os lucros caindo, enfim, as margens caindo, o que era preciso era um estudo a fundo. Outro problema que também agrava esse conjunto de causa-raiz é a entrada do filho na empresa. Então nós temos aí aquilo que começa a gerar um conflito de egos, não é? De valoração de si próprio, de mostrar-se que ainda tinha presença ou autoridade. E aqui a coisa se perde. E nós vemos aqui um quinto problema que para mim, e também para as pessoas todas que vêm analisando esse case, vem uma crise também constante e habitual hoje em dia, que é a crise da dor, o obstáculo na aquisição de novos conhecimentos. Uma pessoa sabe fazer as coisas de um determinado modo, mas precisa aprender a fazer outras coisas, é preciso trabalhar com outro segmento, é preciso fazer uma transição de carreira, é preciso aumentar ou melhorar suas competências, fazer um curso de especialização, desenvolver alguma soft skills que leva a trabalhar melhor em equipe, ou saber estar confortável na resolução de conflitos, ter hábitos de resiliência no seu trabalho. E hoje nós vemos entre as soft skills mais procuradas no mercado são essa resiliência, a capacidade de trabalhar em equipe e resolver conflitos é conseguir sinergias a partir de times que às vezes têm uma competência técnica muitíssimo grande, porém, numa analfabetização de competências comportamentais muito grande. A pessoa não sabe o abecedário da inteligência emocional, da resiliência, do saber ter capacidade ou qualidade na tomada de decisão, por vezes se deixa levar por paixões repentes. Não é? Então todos nós temos aqui um quadro.
Me parece, aí teríamos que, se tivéssemos numa sala assim, nós podíamos discutir e vendo segundo as diversas opiniões qual é a convergência. O que a gente costuma fazer nos estudos de caso, isso é o que eu aprendi no IESE, então também passo para vocês, a leitura dos casos tem que ser vivencial. Nós temos que conhecer de viso e de ouvido as situações, ter todos os dados o máximo possível para formular a nossa opinião sobre as diversas circunstâncias. É evidente que um caso por escrito não é suficiente, mas quem conheceu as pessoas, como no meu caso, então nós temos aqui uma certa facilidade de compreensão. Mas, então, penetrar no caso como mais um personagem, e isso gera, no aspecto cognitivo, uma participação vital, vivencial, que é o ciclo vivencial de aprendizado, que já foi desenvolvido por Kolbe muito tempo atrás, e que nós chamamos de ciclo vivencial, mas acontece no ciclo vivencial o conhecimento narrativo de profundidade e que a pessoa começa a perceber detalhes que não perceberia ficando à tona. É preciso mergulhar na situação concreta. Portanto, nós encontramos aqui um caso que tem o problema central, resultados financeiros, as margens caindo, problema, a crise do casamento, o conflito de egos dentro da empresa e depois a falta de competências de gestão de pessoas dos envolvidos, porque estão muito mais focados em tecnologia. Eu me lembro de uma empresa, eu aprendi isso, eu era consultor e a pessoa do RH diz, olha, você sabe que a nossa empresa é uma empresa de engenheiros e, portanto, a cabeça dela funciona também com uma metodologia tecnológica, resultados no curto prazo, objetivação. E o aspecto, vamos dizer assim, relacional, ficava em detrimento, gestão por competências e companhia limitada. Bom, nós já vamos aqui 25 minutos do nosso estudo de caso. Vocês precisam ter paciência, porque o estudo de caso ele exige um certo acompanhamento. O que a gente sabe e vê é que se a gente tem uma só possibilidade de tomada de decisão, se nós não temos repertório para o estudo de caso, para análise de conflito, nós vamos ter aquele caso da pessoa que sabia a música de um samba de uma nota só. O Antônio disse, pô, vou comprar a parte dele, fazer uma proposta de compra. E independentemente de toda a convivência, do tempo que conviveram, de uma história pessoal, de uma história de uma marca, aquilo se reduz a um resultado financeiro. Eu sei que as pessoas podem opinar diferentemente, mas nós estamos dando esse enfoque da gestão através de pessoas para conseguir resultados, as duas coisas. Porém, nos interessa o como nós atingimos os resultados, não simplesmente atingir resultados, que isso seria fatal para uma gestão, tendo em conta as pessoas como indivíduos, com a dignidade do ser humano, com as qualidades que o potencial de riqueza está dentro das pessoas. Pode ser que em um determinado momento esteja obscurecido por alguma problemática que se pode trabalhar. E aí entra o que é o foco do nosso estudo de caso, é a resolução de conflitos, a abordagem prudencial dessa situação. Então, colocaria o seguinte quadro. Sobrecarga dos sócios, por causa da confusão passando com o Antônio, o Pedro, né? Pedro Wilhelm. Queda nos resultados da empresa, crise no casamento, o filho do Pedro checando e enfrentando o pai, e ele com o ego ferido. E decisões, aqui tem um destaque, que lá pelas tantas começou a tomar decisões da sua própria cabeça, não tendo o consenso dos outros, portanto dava todas as benesses para ganhar aqueles que estavam seus subordinados, mas indo contra as políticas da empresa. Olha, quando se vai contra as políticas da empresa, há um consenso e há umas razões maiores de salário, um planejamento, né,
programa de cargos e salários, um plano de cargos e salários, para também não ficar variando os humores, com os humores do chefe, não? Que haja mérito para o crescimento dentro da organização. Bom, no estudo de caso, a gente costuma primeiro debruçar-se por cada uma das pessoas. Quem é o Antônio? Quem é o Pedro? Quem é o Celso? Quem é o Rubens? Que pontos positivos tem? Que pontos negativos? Para saber analisar onde e de que maneira nós vamos trabalhar o conflito. Então, nós vemos aqui, rapidinho, Antônio, que é o capitalista, é um investidor, trabalha uma gestão por resultados, sabe se virar bem com resultados financeiros, e são pontos positivos para a vida empresarial. Portanto, mas o Antônio, ele tem aí algumas dificuldades. Por exemplo, não trabalha esse problema do Pedro Wilhelm, e a empresa como um todo está tendo o segmento mais antigo problemático. Então precisa se debruçar sobre isso. Então o cuidado das pessoas, a gestão de pessoas, ter a capacitação necessária para entender o problema e não protelar a coisa, porque aí sempre acontece isso, esse investidor maior que entra acaba não tendo muito tempo e as coisas foram deteriorando com o tempo. Os mais novos são caras atirados, são caras focados em tecnologia, têm cursos mais voltados para resultados e atingimento de objetivos. Também tem lacunas relativas a essas competências comportamentais. São competentes, inovadores, focados em tecnologia, e o negativo, que precisam ter uma leitura mais empática. Bom, aqui no nosso estudo de caso, valeria a pena nos debruçarmos sobre uma seguinte questão. Qual que é a diferença entre divergência e confronto?